E aí? Grande doutor Guilherme, como é que tá esse amigo? Bem, contigo, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Grande vereador do meu município aí, cara. Seremos, se Deus quiser, seremos, né? Temos Representa, uma caminhada forte aí para nesse, sim. nesse ano aí, se Deus quiser. Agora, a gente pré-candidato já, obviamente, e vamos aguardar os prazos para quem sabe nessa eleição a gente consiga o sucesso. E tu, meu irmão, como é que tá em Assim será. Brasília? Bem, cara, na luta, né? Trabalhando bastante. Ontem tivemos uma vitória importante aí no TSE. Que É um legal. caso bem difícil, suado daquela, sabe? Como é que foi? Mas Eu o vi, que eu vi, tua sustentação oral ali, foi uma aula para em termos de direito eleitoral ali, foi uma aula, parabéns. Conta para nós como muito é que obrigado. Muito obrigado. A gente assumiu esse caso aí, Diego. O Anderson, meu sócio, doutor Anderson Alarcon e em idos de em idos do meio do ano passado, lá por junho do ano passado. E esse caso tinha uma decisão contrária, cara, do então ministro Admar Gonzaga, já negando o provimento ao recurso. Só que nesse meio tempo o mandato do ministro Admar se encerrou e assumiu o ministro Sérgio Banhos, que acabou por herdar a relatoria do caso. E aí nós assumimos o caso, começamos a trabalhar, gastar sola de sapato, né, como a gente diz. E, no fim das contas, o ministro reconsiderou a decisão do ministro Admar e submeteu o caso ao plenário. Bom, vamos ver o que o plenário diz, vamos possibilitar a sustentação oral, o caso é de cassação, é relevante. E foi isso que aconteceu. E aí aquela sustentação é relativa ao início do julgamento, que foi em 18 de dezembro do ano passado. sim. Aí nós sustentamos, o ministro relator deu provimento ao nosso recurso, para reformar o acordo em julgar improcedente a ação, absolvendo os nossos clientes. O ministro Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do Tribunal do TSE, né, acompanhou ele. O ministro Fachin, à época, divergiu e o ministro Og Fernandes pediu vista. Ali o julgamento foi suspenso. E foi trazido ontem o voto vista dele na continuação do julgamento. Ele votou pelo desprovimento do recurso, acompanhou a divergência. O ministro Carlos Orbach acompanhou o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou a divergência e ficamos no 3-3, né? Haja coração, né, cara? E o ministro Luiz Felipe Salomão, no fim das contas, desempatou a nosso favor. Aí eu disse em memorial e em despacho de memoriais que no caso de dúvida, no caso de empate, no mínimo haveria dúvida, né? E nós estamos aqui em processo de feição acusatória. E a dúvida, nesse caso, sempre deve pesar em prol dos réus, né? E não da acusação, e prevaleceu. Prevaleceu o direito. Creio Sim. que tenha prevalecido o direito. Foi uma grande vitória, suada, difícil, mas muito gratificante. Prevaleceu o direito. E agora o prefeito aí, que já é prefeito em segundo mandato, lá no município de Pirapozinho, não vai à reeleição, poderá terminar aí o seu mandato de maneira mais tranquila, né, em paz. É Que isso, foi bom, um bom caso, bom caso. que bom, meu amigo. Parabéns para ti, parabéns pro prefeito aí, então, que tu defendeste também. Não sei se tu Não, conhece o doutor Elton Barcelos, tá aí nos assistindo, não sei se tu conhece. eu conheço. Dizem que é bom, dizem que é bom. Sabe um pouquinho, né? Dizem que é bom. E alguns falam que é meu pai também, cara. Além É, de colega, tem gente que diz que ele é meu pai. como eu digo assim, tu é filho do Antônio Adalto, diz ele que sou, me criou como se fosse, né? Um Mandar um beijo, pai. abraço, mandar um abraço pro doutor Elton aí, mandar um abraço pro Antônio Adalto, pro meu pai, pra minha mãe Ana, que estão nos assistindo aqui, obviamente, né? Pro Francisco Brasil aí, que já comentou, que é um baita de um tema, parabenizou. O vereador de Candiota, vereador Fabrício ali de Candiota também está nos assistindo aqui, mandar um abraço aí. Todos Grande audiência. vão entrando aí, assistindo esse tema tão importante que a gente vai conversar agora. E aí eu te pergunto, meu amigo, o que tu está ouvindo aí por Brasília? Ontem nós tivemos manchetes, né, entrevistas, notícias que as lideranças partidárias, presidente Davi, presidente Rodrigo Maia e o presidente Barroso estão programando, pretendem talvez para o dia 15. O que tu ouve aí por Brasília? Como é que está essa sobre a possível, e eu acredito que tem que ter mesmo
a necessária transferência dessas eleições nesse momento de pandemia? O que está ouvindo aí no Sim. Meu caro, antes de responder, eu até quero te pedir desculpas pelo problema de sábado, né? Capaz. Que a gente teve aí, enfim. Mas há males que vem para bem. E de sábado para cá, nós tivemos uma atualização acerca desse tema, com um panorama um pouco mais concreto acerca daquilo que poderá acontecer ali adiante, né? E que eu não tenho dúvidas, hoje nós estamos a 17 de junho, até 15 de julho isso estará resolvido, sobretudo porque nós temos, iniciando aí o prazo para a realização de convenções partidárias em 20 de julho, né? Então, no máximo, até 15 de julho isso já vai estar resolvido. Bom, o que a gente tem visto aí, Diego? Eu não tenho bola de cristal, né, cara? A gente não pode prever o futuro e, como dizia o grande Milor Fernandes, um dos maiores gênios brasileiros, no Brasil até mesmo o passado é incerto, né? O que dirá então, o que diríamos então do futuro? Né? O futuro no Brasil, aliás, sequer mesmo ao Criador pertence, né? Então é isso, mas a gente tem acompanhado de perto essa discussão, seja pessoalmente, seja institucionalmente. O escritório mesmo, considerado a nossa área de especialidade, que é o direito eleitoral, ele tem acompanhado, nós temos interlocução aí com deputados, senadores do Brasil inteiro. Eu sou membro fundador da Abradep, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral, o Anderson também, meu sócio, e a Abradep tem tido um trabalho muito forte nesse tema. Inclusive, nós abrimos, por iniciativa da coordenadoria, professor Marcelo Vai, que é a professora Vânia Eta, grupos de trabalho internos na Abradep no sentido de bolar algumas sugestões ao TSE diante desse cenário pandêmico no qual estamos inseridos. O que a gente poderia fazer para alinhar a realização das eleições com essa situação absolutamente excepcional que nós vivemos e inesperada, diga-se de passagem, né? A Abradep fomentou este estudo, há um estudo escrito, depois eu posso te mandar, inclusive, 189 páginas, vai sair um livro sobre ele, e nós ali, pela academia, apresentamos várias sugestões ao TSE, e creio que, se não todas, grande parte delas serão, ao fim e ao cabo, acolhidas pelo próprio TSE a partir do ministro Barroso, que é o presidente da Corte. Agora, em resumo, perdão, aqui caiu aqui. Em resumo, o que nós temos hoje? Nós temos hoje aí 3 cenários possíveis acerca deste tema, Diego. O primeiro cenário é um cenário que ronda aí com algumas propostas a possibilidade de prorrogação dos mandatos eletivos. Ou seja, o que eles querem com isso? Cancela-se a eleição de 2020 e prorroga-se os mandatos eletivos em 2 anos, certo? Então, aqueles mandatos que seriam de 4 anos, e são de 4 anos de prefeitos e vereadores eleitos em 2016 para a legislatura de 2017 a 2020, seriam prorrogados por mais 2 anos, a eleição desse ano seria cancelada e haveria, por consequência também, o que a gente chama de unificação das eleições. Portanto, à luz dessa proposta, em 2022 nós teríamos eleições presidenciais para a Câmara dos Deputados, para o Senado, governo dos estados, assembleias legislativas e também para os municípios, seja para prefeitos, seja para vereadores. Eu tenho aqui, cara, a proposta é uma PEC, a PEC 143 de 2019, do senador Luiz do Carmo, e a PEC, a proposta de emenda à Constituição 19 de 2020, proposta pelo senador Wellington Fagundes. E há cerca de 30 senadores que já assinaram essa PEC aí, inclusive senadores do próprio Rio Grande do Sul. O que eu posso te dizer acerca desta proposta? Eu discordo frontalmente dela, embora entenda as razões e respeito as razões. Nós vivemos num ambiente democrático, devemos respeitar as ideias alheias, diversas.
Agora, eu discordo absolutamente dessa proposta 1, que é a proposta de cancelamento e unificação dessas eleições. Primeiro, por duas razões de índole constitucional. Os mandatos, eles têm prazo pré-determinado, certo? Sim. E tem prazo pré-determinado em decorrência do próprio princípio republicano, que demanda necessariamente a alternância no exercício do poder. A alternância no exercício do poder e a temporalidade dos mandatos, como a gente diz, derivam diretamente do princípio republicano. E aí nós teríamos, então, o primeiro problema com o conteúdo dessa PEC. E o segundo é o seguinte, nós temos lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, 60, parágrafo 4º da Constituição, aquilo que a gente chama de cláusulas pétreas. São cláusulas, digamos, que representam o coração da nossa Constituição e, portanto, o coração do nosso Estado e da nossa nação. Essas cláusulas pétreas, por serem cláusulas pétreas, elas não podem ser modificadas nem mesmo pelo legislador constitucional, nesse caso, o legislador constitucional derivado, por intermédio de emendas à Constituição. E dentre as cláusulas pétreas que estão arroladas lá no texto constitucional, se encontra a periodicidade do voto. E a periodicidade do voto está intimamente vinculada com a temporalidade dos mandatos, com o prazo pré-determinado de duração dos mandatos. De modo que, seja pela primeira razão, ou seja, por afronta ao princípio republicano, seja por essa segunda razão, ou seja, por afronta a essa cláusula pétrea, que é a periodicidade do voto, uma emenda constitucional dessa natureza seria absolutamente inconstitucional. Portanto, quanto a essa primeira proposta, Diego, eu te digo aqui, cara, embora, repito, não tenha bola de cristal, e embora estejamos no Brasil, onde o mesmo passado é incerto, eu te digo que hoje essa proposta não tem nenhuma chance de prosperar. Inclusive, está sendo rechaçada pelos deputados e senadores em grande maioria, jamais obteria os 3/5 necessários nas duas casas e em duas votações para que pudesse ser aprovada. Essa não passa. E se passasse, aliás, Diego, cairia necessariamente no Supremo Tribunal Federal pela provocação de algum legitimado ativo para uma ação de controle objetivo de constitucionalidade. E seria derrubado. E aqui, a título de conhecimento, de história mesmo, o próprio STF tem precedente dizendo da inconstitucionalidade da prorrogação de mandatos eletivos, que é, cara, a representação interventiva, a representação número 322 de Goiás, relator um ministro que nós não conhecemos, chamado Cândido Mota Filho. O caso é de 18 de setembro de 1957, olha só. Vigorava à época a Constituição de 1946. É uma Constituição bem democrática, que veio à tona com a queda do presidente Getúlio Vargas em 45. Então veja que, ainda que num cenário absolutamente diverso, não havia pandemia à época, o próprio STF, de qualquer forma, já tem precedentes no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dessas prorrogações de mandatos. Então, eu não tenho dúvida. Não prosperará, e se eventualmente prosperasse ali adiante, seria fatalmente derrubada pelo STF. Eu não tenho particularmente nenhuma dúvida acerca disso, meu caro. Eu não sei se tu queres trazer alguma adicional aí. Concordo contigo, acredito que não também. Isso, não só pela questão legal também, né, Guilherme, mas pela própria questão política, porque se nós entrarmos num momento que os próprios deputados e senadores, eles necessitam de suas bases para suas campanhas políticas. Enquanto um vereador, um prefeito tiver concentrado em sua candidatura, ele não vai dar a devida atenção que deveria ou que necessita este deputado para uma reeleição ou para a eleição. Ele não vai dar essa devida atenção para a candidatura desse deputado. Então, ele vai ter a sua candidatura para se preocupar. Então, acho que a própria questão política não passa. Os próprios deputados, senadores, o Congresso em si,
acredito que não vá ter em grande maioria, a maioria necessária para fazer essa mudança aí que tu citaste, que seria a prorrogação dos mandatos e, consequentemente, uma eleição conjunta unificada entre todos os cargos das esferas públicas. Então, eu acredito que não passe também, concordo, principalmente na questão, não só na questão legal, mas acho que pela questão política ela também não passa. Perfeito, cara. Olha, é perfeita a tua colocação e até me dá a oportunidade de dizer algumas coisas adicionais acerca disso também. A gente vê aí e tem visto algumas entidades, digamos, municipalistas. Eu não vou citá-las, não citarei nomes, até por elegância, sim, e porque elas não podem aqui, por seus representantes, se defender, né? Não sejamos desleais. Sim. Mas há algumas entidades municipalistas que têm defendido essa ideia, seja representativas de prefeitos, municípios, de vereadores. E, no meu ponto de vista, cara, eu creio que tu vai concordar comigo, é um contrassenso absurdo. Sobretudo porque essas mesmas entidades, elas defendem aquilo que elas próprias chamam de reforma do Pacto Federativo. Reforma do Pacto Federativo dando mais autonomia aos municípios, o que eu concordo absolutamente, que fique claro, viu? Eu sou um desses defensores. Eu só não digo que defendo a reforma do Pacto Federativo, porque historicamente no Brasil nunca houve Pacto Federativo, né? As coisas sempre foram impostas de cima para baixo. Mas eu sou um grande defensor dessa reformulação da Federação Brasileira. Agora, essas mesmas entidades que defendem isso como bandeira e corretamente têm defendido essa proposta de prorrogação dos mandatos e unificação das eleições. Só que ignoram elas que unificar eleições gerais e municipais fará com que o debate municipal seja absolutamente asfixiado pelos demais. Sobretudo porque as questões são absolutamente distintas, as questões em debate político, como tu diz, são distintas. E a partir do momento em que a gente unifica eleições gerais e municipais, o debate municipal cairá por terra. E, portanto, o município, se hoje tem pouca autonomia, e tem mesmo, amanhã, com a aprovação eventual dessa proposta, não teria nenhuma. Então, a gente precisa pensar, botar a mão na consciência e ver que essa definitivamente, além de ser inconstitucional, politicamente não é a melhor saída mesmo, e eu acho que tu estás de acordo comigo, né? Sim, com certeza. Hoje inclusive, teve uma dessas entidades aí que defende que a eleição sequer seja prorrogada, que querem as eleições em outubro. E aí entra uma outra esfera política, claro, isso é questão de bastidores, que eu apenas li, estou transcrevendo o que eu li aqui, que um dos motivos para essas eleições não serem adiadas seria em virtude dos recursos oriundos agora dessa pandemia, fornecidos pelo governo federal, que se encerram em setembro. E aí há o medo que se houver uma eleição, um adiamento dessas eleições para novembro ou dezembro, como é uma das possibilidades também, que os governos que buscam a reeleição não consigam pagar a folha de pagamento na reta final. E aí essa entidade, ao contrário da grande maioria que eu vi, assim como tu citou, que pretende uma prorrogação de mandatos, essa sequer quer a prorrogação das eleições, que é as eleições em outubro mesmo, para não correr o risco de atraso em folha de pagamento e prejudicar a reeleição de prefeitos. Mas é algo que ainda rola muito aí, mas vamos em frente. Vamos à segunda, então? Vamos lá. Falamos da primeira, vamos à segunda. A segunda é justamente essa, a segunda proposta é justamente essa, ou seja, de manter o calendário. Mantém o calendário eleitoral, mantém a data das eleições para o dia 1º de outubro e do segundo turno naqueles municípios que abarcam o segundo turno para o último domingo de outubro, e fica as coisas como elas estão. A esse respeito, Diego, nós temos aí um grande jurista, um dos maiores eleitoralistas do país, que foi, inclusive, ministro do TSE por 2 mandatos, um grande pensador, um grande conhecedor da matéria, um dos maiores, eu não tenho dúvida, que é o ministro Henrique Neves, que em uma live que a gente acompanhou há cerca de 2 semanas, e também em conversas com ele próprio, disse o seguinte, cara:
Bom, dizia ele, olha, a gente está abrindo shoppings, a gente está abrindo treinos de futebol, a gente está abrindo restaurantes, bares e afins. E não vamos poder fazer uma eleição? Dizia ele, perguntava ele. E eu confesso que essa pergunta dele aí, cuja resposta ele deu e disse que não se pode negociar com isso, as eleições devem ocorrer, e considerada essa reabertura, não haveria a prioristicamente, ao menos, motivos para o seu adiamento, sobretudo para o ano que vem ou para 2022. Isso me fez pensar e ficou martelando na minha cabeça. Agora, o que eu posso te dizer? As coisas estão caminhando realmente para que as eleições sejam adiadas e para que o calendário eleitoral, consequentemente, sofra alterações. Essa segunda proposta, que é a de manutenção, ela tem certo apego, seja no parlamento, seja na sociedade civil e mesmo na comunidade jurídica, mas, todavia, contudo, entretanto, hoje o que eu posso te dizer é que a grande tendência é de adiamento. A questão é saber para quando e como, né? Até porque isso vai demandar não apenas o adiamento da eleição, o que parece simples assim, mas não é, como um redimensionamento de várias datas relativas ao próprio calendário eleitoral. E nós temos prazos aí estourando. Eu te disse ali no início da conversa e aos nossos espectadores que a 20 de julho nós temos o início do prazo para a realização de convenções. Sim. E a pergunta é, digamos que a eleição seja adiada, como é que vai ficar esse prazo? Nós vamos postergar, não vamos postergar e etc. Mas, e os prazos já consolidados, como o prazo de domicílio eleitoral, de filiação partidária, que tem por marco o prazo de 6 meses, o prazo máximo de 6 meses antes da eleição? Como é que vai ficar isso aí, né? Essas são todas perguntas que têm surgido e eu te confesso que não tenho resposta para todas elas. Agora, é algo a ser discutido. E aí, aproveitando o gancho, eu já te devolvo a palavra para os teus adicionais e depois a gente pode entrar na terceira proposta, que me parece ser a mais quente. Sim. Nessa situação, Guilherme, eu hoje presido o Partido Social Democrático, o PSD, aqui em Bagé. Sim, e a gente tem uma discussão muito forte com outros presidentes de partido aqui em Bagé sobre isso aí. Os prazos para filiação, que se encerraram lá no dia 4 de abril, se for para o dia 15 de novembro, ele passa para 15 de maio. Quem se filiou nesse ato, aí, nesse intervalo, vai poder estar apto a filiar, a concorrer. Essas discussões e tem que estar inscrito, porque eu sou que os meus filiados que desejam ser candidato, mas se filiaram após o prazo, se não tiver nenhuma alteração, eu vou inscrever eles, porque na lei fala que é 6 meses antes da eleição, não fala sobre a mudança da pandemia, sobre qualquer adendo assim, é 6 meses antes da eleição. E eu vou inscrevê-los, vou para o judiciário para decidir isso aí. O prazo para desincompatibilização dos cargos, das pessoas que querem concorrer, que agora no começo do mês que vem, se manter, é o prazo final para desincompatibilização. Vai se alterar isso aí, vai ter essa decisão. E essa questão aí, acho que ficou, até por ser um problema do brasileiro, em grande maioria, essa questão de deixar tudo para a última hora, o judiciário também deixaram o negócio para a última hora, como tu disseste, não é um processo tão fácil, não é só tu olhar o calendário, escolher uma data e remarcar, tem todo um processo de testes de urnas, de coisas que tem seus prazos e suas dinâmicas que já deveriam ter sido revistos, não foram, e agora a gente está, como nós dizemos aqui, não sei se tu lembra do ditado, mas estamos em cima do laço. Em cima do laço. E aí, como é que vai ser feito isso aí? Vai ser colocado, óbvio, como eu já estava falando com um amigo, o Marcelo Nalério, presidente do Partido Liberal aqui em Bagé, eu digo que se nós dois, que somos dois arigós aqui de Bagé, estamos discutindo a questão dos prazos de filiação e coisas, eu acho que os deputados e senadores não estão pensando nisso, mas e aí vai ser colocado isso no papel, ou vão deixar essa pendenga para o judiciário decidir aí, quando chegar o Diego inscrever o candidato que se filiou após o prazo e decidir no judiciário e causar um problema. Então, coisas todas têm que serem discutidas e bem elaboradas, com certeza eles vão fazer isso, ainda mais que se trata de eleições. Né? Perfeito.
Isso, exatamente isso. E não te engana, como não te engana. Aqui a bateção de cabeça é muito grande. Eu imagino. É muito grande. Ontem mesmo de manhã a gente estava conversando com dois parlamentares, pelo WhatsApp, inclusive, e eles estavam dizendo, olha, a gente não sabe o que fazer, porque nós temos questões aí de prazos que já escoaram, já se exauriram, e, portanto, há situações consolidadas. Quem, por exemplo, para ficar mais claro e para todo mundo entender, tem gente que se filiou no prazo, tem gente que aproveitou a janela partidária, não é? Sim. No prazo. E a janela partidária vai ser reaberta? Não vai ser reaberta? Quem não aproveitou, como é que fica? São todas situações consolidadas, amigo. E o pessoal está batendo muita cabeça mesmo. Isso eu te digo que tenho acompanhado. Tanto eu, e mais do que eu, meu sócio Anderson Alarcon, que tem uma interlocução muito maior do que a minha com esses parlamentares aí. Ele, que aliás que é um grande, está nos assistindo, inclusive, e é um grande municipalista, historicamente um grande municipalista. Ele tem acompanhado isso e é isso, a nossa percepção é de bateção de cabeça. Agora, já vamos adentrar então a terceira proposta. Pode ser? Perfeito. Aproveitando esse meu gancho. A terceira proposta, que é a proposta de adiamento, mas como o próprio ministro Barroso tem dito, pelo prazo necessário para evitar e a questão é de saúde pública, eu não conheço nada disso, não me arriscaria a tecer nenhum comentário, mas para evitar o agravamento da nossa condição. Esse vírus aí, segundo a gente tem visto, ele se propaga muito rápido, ele não tem um índice de letalidade dos maiores, comparado com algumas pandemias que a humanidade já viveu e não foram poucas, mas o índice de propagação dele é muito maior, muito mais rápido, sem contar que ele é violento. Graças a Deus eu não fui acometido com isso, tu me parece que também não, os meus familiares também não, mas eu conheço algumas pessoas, ainda bem, nenhuma delas morreu, faleceu, mas eu conheço muitas pessoas aí, a gente conversou, que foram acometidas com esse vírus e ele te derruba. Então a preocupação maior aqui é de questão sanitária. E nós, como advogados, como professores, tu como advogado, como político, nós não temos o conhecimento técnico para lidar com isso e devemos deixar com os órgãos encarregados disso, especializados no combate a esse tipo de problema, né? E aí eu te disse ali atrás que há males que vêm para bem. Na segunda nós tivemos, e eu digo nós tivemos porque a Abradep, não por mim, mas pela coordenação, esteve presente naquela reunião no TSE, com o ministro Barroso, reunião onde participaram líderes partidários do Congresso, líderes de partidos políticos, juristas, entidades da sociedade civil, entidades representativas, acadêmicos, professores de direito, médicos, acadêmicos de medicina e afins. E nessa reunião, uma coisa ao menos ficou estabelecida, Diego, que foi o seguinte: dá para fazer eleição esse ano. No entanto, a saída, a medida mais prudente a ser adotada é sim o adiamento das eleições. E houve duas datas que nortearam quase que por inteiro esse debate. Evidentemente que nas posições daqueles que se manifestam favoráveis a esse adiamento. Houve quem tenha se manifestado de maneira contrária. E as datas são as seguintes: 15 de novembro para a realização do primeiro turno, e naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores nos quais o segundo turno é necessário, se não houver maioria absoluta no primeiro, 29 de novembro ou 6 de dezembro. Então, nós temos para o primeiro turno 15 de novembro e para o segundo turno, se for o caso, 29 de novembro ou 6 de dezembro. Arriscando aqui, cara, acho, sinceramente, que é isso que vai acontecer. Nós teremos as eleições nós teremos as eleições adiadas de outubro para novembro. É muito provável que a data de 15 de novembro seja escolhida,
também porque é um feriado nacional, feriado da Proclamação da República, e já aproveitaria e evitaria aglomerações desnecessárias, as pessoas iriam votar, iriam se dirigir aos postos de votação. É inteligente, inclusive, a alternativa. E quanto ao segundo turno, 29 de novembro ou 6 de dezembro, e quanto ao segundo turno a coisa complica um pouco, porque também deveria haver, se assim fosse o caso, o remanejamento de datas importantes do calendário. Então, essa é a proposta 3, a terceira proposta, e eu te digo aqui, repito, não tem bola de cristal, mas arriscando aqui uma posição definitiva sobre isso, deve ser isso é o que irá acontecer ali adiante, e não deve demorar. Eu disse ali 15 de julho, no máximo, um mês adiante, mas isso até o final de junho deve estar definido. Sim. Importante dizer, Diego, só uma hipótese, ou uma maneira viável para que isso aconteça, que é a promulgação de uma emenda constitucional pelo Congresso, porque a data das eleições ela encontra a previsão constitucional. Então nós precisaremos modificar a Constituição, não no texto em si, mas lá naquilo que a gente chama de atos de disposições constitucionais transitórias, as chamadas ADCT. Vai constar ali, por emenda, que as eleições de 2020 ficam adiadas para as datas tais e tais, em primeiro e em segundo turno. É a única possibilidade disso acontecer, e aí nós poderemos falar disso em seguida, várias medidas consequenciais a partir disso, uma espécie de reação em cadeia, de acordo com datas afetas ao calendário eleitoral, que vão desde as datas de domicílio, filiação, como a gente havia falado, até datas mesmo de atração de possíveis ilícitos eleitorais, como as condutas vedadas, por exemplo, que estão lá no artigo 73 e seguintes da Lei das Eleições, e que encontram, em algumas hipóteses, marcos temporais de incidência indexados com relação à data da eleição. Então, veja que haverá sim uma reação em cadeia a partir desse adiamento. Sim. Te devolvo a palavra aí e a gente segue. Eu também acredito que seja, na verdade, nesse mesmo sentido aí que a gente vai encaminhar, até porque me parece ser consenso entre os que podem fazer as modificações, que são os congressistas, a necessidade da alteração, né? Isso aí eu acho que não há essa divergência, a questão me parece ser sobre a data. E a gente tem, como tu disseste, também não sou médico, não tenho nenhum conhecimento técnico, mas a gente tem essa visão, né, popular aí, pelo que a gente acompanha na imprensa e pelo que os próprios especialistas dizem, que estão assessorando os congressistas e o TSE para ver essa mudança. Então, acredito que seja também dentro dessa data, me parece adequado. E aí, como tu já introduziste essa questão dos prazos posteriores, será que eles também vão mencionar? Tu já ouviste algo nesse sentido, relação prazo para prestação de contas, as próprias posses que se iniciam no dia 1º de janeiro, serão mantidas, também serão postergadas? O que tu tens aí com o pós-eleição, em caso haja essa mudança? Se tu já ouviu alguma coisa, ou até pelo teu próprio conhecimento técnico aí, o que tu, não vou dizer prever, mas o que tu entenderia que seria adequado? Ótima pergunta, cara. Ótima pergunta mesmo. A tua audiência deve estar feliz aí, muito mais por ti do que por mim, porque os temas estão muito bons e as perguntas excelentes. E ela nos dá a oportunidade de esclarecer muita coisa disso. E eu já te adianto, Diego, que nós temos aqui um estudo, um pequeno estudo, de 5 páginas aqui, feito por mim, pelo Dr. Anderson, e com a assessoria aqui, com a nossa assessoria. E nós temos aqui o resumo dessas propostas, eu estou vendo aqui no computador, e temos os efeitos disso, assim, em resumo. Eu vou te enviar isso também, te envio no WhatsApp ali em seguida, logo que terminarmos aqui, e tu fica à vontade para distribuir isso. A gente está franqueando, e aproveitando aqui, fazendo um parênteses, eu vou fazer uma propaganda aqui, Diego, se tu me permite. Claro. Nós estamos na iminência de lançar o nosso guia eleitoral aqui do escritório, viu? Bacana. Deve sair em cerca de um mês aí, e nós iremos mandar para a Bagé também. Que bacana. Vocês receberão aí, tá bom?
Fizemos o primeiro em 2018 e agora será o segundo com relação a 2020. Tá quase saindo do forno aí já. Bom, parabéns. Mas vamos lá, meu cara. A pergunta, como eu disse, é excelente. E para que o nosso espectador entenda, assim, explicando, há vários prazos, vários marcos, vários atos necessários, não apenas com relação aos candidatos, mas com relação à própria justiça eleitoral naquilo que se refere à administração das eleições, né? Então, há uma cadeia sucessória de atos com datas definidas, e eu tenho aqui, cara, o calendário eleitoral é desse tamanho, assim, só para vocês terem uma ideia. Está aqui na minha mesa. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o calendário eleitoral. Então, aqui dentro constam várias datas, cada qual relativa a um ato em específico, que remontam a um ano antes da eleição. Um ano antes da eleição, que é, aliás, o prazo que o Congresso tem para definir as regras que irão nortear o processo eleitoral seguinte, né? Então, tu falasses aí da prestação de contas, da diplomação, da posse. Nós temos aqui o candidato eleito que não prestar contas no prazo legal, por exemplo, ele não pode ser diplomado, e não será diplomado enquanto não prestar contas. Sim. A aprovação das contas em si não tem influência na diplomação e no futuro, a partir da posse, com o exercício do mandato, mas tem sim na diplomação. Com relação à não prestação de contas. A não prestação de contas tem influência direta na diplomação e, por disposição expressa, legal, quem não presta contas não pode ser diplomado. Qual é o prazo para prestar contas? 30 dias, no máximo de até 30 dias após a eleição. Como é que vai funcionar esse prazo, né? A diplomação, a data máxima para a diplomação é 18 ou 19 de dezembro. Essa é a data limite para a diplomação dos eleitos. E a diplomação dos eleitos é um ato importantíssimo, porque o diploma ele tem natureza dúplice, juridicamente falando. É natureza declaratória, porque declara, reconhece que o Diego foi eleito vereador do município de Bagé na eleição de 2020 ou de 2016, voltando aqui para o passado, com tantos votos. E o Diego, do partido X, com tantos votos. E, ao mesmo tempo, ele é constitutivo, porque é a partir do diploma que o candidato tem para se constituir o direito de, em 1º de janeiro do ano seguinte, tomar posse no cargo eletivo para o qual ele foi eleito. Então, veja a importância disso tudo, né, cara? E veja que cada ato desses tem um prazo pré-definido para acontecer. Como é que a gente vai ficar? Como o calendário ficará na hipótese provável, concreta de adiamento da eleição? E aí nós temos aqui, Diego, no estudo que eu irei te enviar, 3 cenários. Assim. O cenário 1, eu vou ler aqui só para ficar mais objetivo. Cenário 1, primeiro turno em 15 de novembro, certo? A proposta mais quente é aquela que mantém um intervalo já existente entre os marcos temporais dos prazos do calendário eleitoral. Então, o primeiro turno seria realizado em 15 de novembro e nada mudaria. As situações consolidadas já estariam consolidadas e também as datas, ou melhor, os atos anteriores e posteriores, eles sofreriam esse alargamento, considerado um marco que é a data da eleição. As situações consolidadas, as situações já realizadas já estariam consolidadas, eu estou dizendo aqui, mas isso é apenas um palpite meu, que fique claro, adicional, é um palpite meu. Mas eu também, assim como tu, estaria de prontidão, e já estamos de prontidão para defender eventuais circunstâncias que demandariam um alargamento de atos como a filiação partidária à janela. É apenas um palpite meu que o Congresso vai dizer isso. Olha, aquilo que já está consolidado no passado não será modificado. É um palpite meu. Embora disso, eu, inclusive, já adianto que discordo. Porque o texto é indiscutível. O texto legal é indiscutível. Deixa eu só, Guilherme, interromper o raciocínio para pegar aqui duas perguntas. O Custódio Lima e o Custódio Lima falou aqui da data de desincompatibilização,
e sobre a questão das filiações, que é exatamente isso que tu está falando, né? E a gente estava discutindo antes, que tu não se sabe, e são teorias que vão surgir, né? O Custódio, né, que fez a pergunta? Isso. Eu diria ao Custódio o seguinte: quem já se desincompatibilizou, e a desincompatibilização tem 3 prazos via de regra. Eu não vou lembrar de cabeça aqui qual seria o prazo para o cargo eletivo em disputa, considerado o cargo que o potencial candidato ocupa, porque são inúmeras hipóteses, inúmeras. Mas, assim, nós temos 3 prazos de compatibilização: 3, 4 e 6 meses, certo? Quem já se desincompatibilizou, está bem. Tem que fazer, até agora a data da eleição está marcada, já fez, já cumpriu aquilo que a legislação lhe impunha e está bem, não tem o que discutir. Quanto a esse, tranquilo. E quem tem interesse de concorrer, o interesse surgido lá atrás e por eventual erro não houve a desincompatibilização, ou naquelas hipóteses em que o interesse surgiu agora, digamos que a eleição seja adiada para 15 de novembro, nós estamos em junho. Se o prazo for inferior a 6 meses, cara, faz. Vai em frente. Vai em frente. E o servidor público em geral, que fique claro, o servidor público estatutário, ele poderá se desincompatibilizar, é um direito dele se desincompatibilizar e é um direito dele manter a remuneração. Sim. Então ele não perderá nesse interregno na remuneração. A administração pública jamais poderia vetar o pagamento da remuneração. Então, o meu conselho, não apenas de advogado, mas daqueles que têm, daqueles que têm acompanhado um pouco mais de perto isso, faça. Porque o que está consolidado já foi. Sim. Mas, considerada a modificação do prazo, novas possibilidades poderão ser abertas. Aproveite elas. A não ser, evidentemente, que o Congresso ali adiante disponha ao contrário. Eu acho que não fará, que dirá que aquilo que está consolidado, mas abrirá por meio de texto de emenda essa possibilidade, ou delegará ao TSE a que o faça. E essa, aliás, é a minha posição, a posição do escritório e, sobretudo, a posição da Abradep a esse respeito. Sim. Então, é muito provável que nessa emenda consolide aquilo que está consolidado, altere a data da eleição e, no mais, delegue ao TSE o remanejamento das datas do calendário e nessa hipótese, o custódio estaria beneficiado, assim como aqueles que estiverem em situações similares a dele. Sim. Eu uso o meu exemplo, eu estava secretário de Segurança e Mobilidade aqui em Bagé e necessitava a desincompatibilização com 6 meses. Saí no final de março e fui deslocado para a assessoria jurídica do município aqui em Bagé, onde eu tenho até 3 meses para poder sair. E, se não houver nada escrito, se não houver nada concreto, eu vou sair independente da dúvida ou da possibilidade de discutir isso no judiciário. Eu fiquei um pouco mais porque não tinha escrito, mas eu vou, 3 meses antes da eleição, eu vou sair em agosto, porque a eleição é 15. Vou arriscar discutir isso no judiciário e depois perder? Não, saio em julho, normalmente, a não ser que esteja algo escrito, que esteja algo definido. Mas, como eu disse anteriormente ali, alguns colegas estão entrando na live e entraram após, eu estou dizendo que eu tenho pessoas que se filiaram após o prazo legal na eleição que será realizada no dia 4 de outubro, mas se for postergado para o dia 15 de novembro e não houver nada escrito, eu vou inscrever esses candidatos do PSD, porque está previsto em lei 6 meses antes, e vou para o judiciário discutir. O judiciário que me diga, não, eles não vão poder concorrer. Bom, aí tudo bem, mas eu vou inscrevê-los, eu não vou perder a oportunidade de arriscar ir o judiciário e não acontecer nenhuma impugnação. Então, nesse caso, é que eu digo, os dois pesos, a precaução no meu caso, para evitar um problema mais à frente, mas também vamos dizer assim, o atrevimento no caso de outros candidatos que hoje já estão fora do cenário, outros pré-candidatos que hoje já estão fora do cenário, mas que, porventura, por motivos dessa mudança, aí podem acabar a adentrar no cenário eleitoral. Cara, não teria mais nada a acrescentar, é isso aí mesmo. Arriscar ali adiante ter a candidatura indeferida não é jogo, não vale. E falo como amigo aqui, de maneira transparente, de coração aberto, não vale.
Agora, aqueles que não se desincompatibilizaram, ou que não se filiaram, ou que não transferiram mesmo o domicílio eleitoral no prazo, não apenas poderão se beneficiar de uma modificação futura da data da eleição, como deverão discutir, se assim for o interesse deles de lançar candidatura aqui ou acolá para prefeito ou vereador. E te digo aqui, Diego, os argumentos seriam bem sólidos. Sim. Bem sólidos. O que passou, passou, né, meu irmão? O que passou, passou. O que está consolidado está. Quem cumpriu, cumpriu, porque a data da eleição está mantida. E assim deve seguir. Ali adiante, tu falasse do cargo do prazo de desincompatibilização de assessor jurídico, que é de 3 meses, para ambos os cargos, salvo engano, mas para ambos os cargos é de 3 meses. Cara, nós estamos a 17 de junho, no começo de julho teria que sair, né? Sim, exato. Se até lá não tiver nenhuma modificação e nada definido, saia. Uhum. Saia. Sem prejuízo de voltar ali adiante também, não tem nenhum problema. Sim. Se o tempo assim permitir, próprio, né? Mas é isso. Segurança, sejamos prudentes, mas naquelas hipóteses, e eu reitero isso, em que não há essa possibilidade, em que melhor dizendo, os interessados não cumpriram com os prazos já escoados, ou a escoar, havendo a mudança da data da eleição, vamos discutir sim. E os argumentos, reitero, serão muito fortes. Eu concordo plenamente contigo. A gente já conversou, inclusive, com o jurídico da estadual do partido sobre isso aí, para que lidam mais, até porque eu não lido com direito eleitoral, né? Não é a minha área. Então eu busco, obviamente, o recurso que a direção executiva estadual oferece aos municípios. Então a gente já discutiu isso aí. Eu levantei essa tese na questão estadual, no diretório estadual do nosso partido, para que haja sim a possibilidade de estarem preparados para isso aí, porque nós vamos ter que ser. Eu digo que eu vou fazer aqui, vou para o choque, como se disse, se não houver nada que taxativo que me impeça. Eu não vou deixar de inscrever possíveis candidatos fortes, né, que vão ter teriam um potencial eleitoral muito forte, mas que porventura na época não estavam interessados e manifestaram interesse após o prazo atual, e aí agora se abre uma janela que daqui a um pouco mais pode. Então eu vou fazer isso. E como a gente falou, tu falaste antes, e aí, né, com relação à mudança, e agora eu citei a palavra e me lembrei, nas janelas, eu acho que sim, as janelas não tem como tu modificar, porque as janelas também é 6 meses antes, nós não temos como voltar 6 meses para mudança. Ou tu reduz, a não ser que eles venham a reduzir, o que eu acredito que não vai ser feito, em hipótese alguma, e eu acho que nem deve, mas a janela eu acho que é um dos únicos casos que a gente não discute em termos de modificação, de alteração. O restante eu acho que todos podem ser, sim, discutidos. Claro, exceto as desincompatibilizações, como já aconteceu no meu caso, de 6 meses antes, não tem como voltar para a secretaria, por exemplo, por mês. Seria uma irresponsabilidade, inclusive, do próprio prefeito, que com certeza não faria isso. Não. Mas os outros atos, principalmente atos internos partidários, eu acho que são plenamente discutíveis de se fazer. Não só pode, como deve sim discutir. E aqui vai um adicional, Diego. Nós temos um prazo aí para substituição de candidaturas, né? Seja por renúncia, por indeferimento de registro, por morte e tal. E até 20 dias antes da eleição, a coligação ou o partido poderão substituir a candidatura, seja para prefeito, seja para vereador. Então ainda teríamos, na pior das hipóteses, essa, digamos, carta na manga, né? Sim. Então é isso, eu também estou plenamente de acordo, cara. Não só poderíamos, como deveríamos e deveremos discutir, sendo que no mais os argumentos seriam muito sólidos para isso. E palpite meu, se eu disse que o que está consolidado, eu também digo, como a Abradep defende, como nós estamos defendendo, que sim haveria esse alargamento consequencial a partir do momento em que a gente viesse a alterar a data da eleição, 6 meses de 6 meses antes da eleição, que seria, e a hipótese mais provável, em 15 de novembro, voltaríamos a maio. Maio, Junho. Não, maio.
Mas aí nós não teria como discutir mais isso também, mas manteríamos as hipóteses de desincompatibilização cujos prazos seriam de 3 ou 4 meses. Sim. Filiação partidária, de igual modo, claro que para aqueles que se filiaram já, né, porque também não daria para voltar, mas aqueles que se filiaram depois do prazo de 6 meses, tendo como marco final a data da eleição mantida, o início de outubro, se o cara se filiou em maio, no início de maio, teríamos jogo, assim como a transferência do domicílio eleitoral, teríamos muito jogo aí para discutir, muita coisa para discutir, sim. Muito bom, cara. Muito bom, muito boa a pergunta, dá a oportunidade da gente esclarecer muita coisa aqui. Tem como eu digo, tem muita água para rolar ainda, por mais que agora parece que está afunilando essa questão dessa decisão deles ainda, mas tem muitas, como tu mesmo falaste, eles estão batendo muita cabeça ainda, e tem muita cabeça para bater exatamente por causa disso. São muitos prazos, muitas discussões, muitos pequenos casos que têm que ser levados em consideração, porque são fundamentais para o andamento da eleição, pré e pós-eleição. Não adianta, como nós falávamos antes, não é só olhar o calendário, escolher uma data e marcar, que não é assim que funciona. Não. E sem contar aqui, para fechar esse tópico, que se o direito de se candidatar, se o direito de elegibilidade, se o direito de ser votado ele tem restrições, e tem várias restrições ao seu exercício, falamos aqui, grosso modo, de condições de elegibilidade, estão lá no artigo 14 da Constituição, chamadas condições de registrabilidade, que estão lá na Lei das Eleições, artigo 11, uma série de exigências, digamos, procedimentais a serem cumpridas por ocasião do registro, e também falamos das causas de inelegibilidade. Nós não podemos jamais ignorar, e eu não canso de dizer isso, que o direito de ser votado e, portanto, o direito de se pretender candidato a um determinado cargo eletivo é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão brasileiro. Sim. E nós nunca devemos esquecer isso, apesar de termos, reitero, N restrições, e apesar de o fato de o Brasil ser, e há estudos acerca disso, eu cito, por exemplo, uma pesquisa de um amigo, meu grande amigo, professor Frederico Alvim, que foi assessor da presidente do TSE aqui em Brasília, onde ele mostra que o Brasil é o país no mundo cuja legislação, melhor dizendo, possui mais causas de inelegibilidade. Então, nós no Brasil somos pródigos em restringir o direito de candidatura, e não raramente ignoramos que esse é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão. Nunca percamos isso de vista, porque a partir do momento em que nós restringimos em demasia o exercício deste direito, melhor dizendo, nós desqualificamos a nossa democracia em quantidade de candidatos e mesmo em qualidade quanto ao debate político. Isso é importante registrar aqui, e eu sou um grande defensor disso. Não tenho dúvidas que também o és, né? Democrata que és, eu te conheço há um bom tempo. Nós estamos envelhecendo, cara. Mas fomos colegas de faculdade. Aí na Unicamp. Fomos colegas de graduação de Direito. Estamos envelhecendo. E que bom, né? Eu, à época, tinha mais cabelo e era um pouquinho mais magro. Hoje, ganhei peso de cabelo. Somos dois, né? Somos dois, a mesma coisa. Mas que bom que envelhecemos e que, se Deus quiser, envelhecemos mais ainda, né? Possamos caminhar aí, quem sabe no futuro aí a gente galgando postos maiores nos caminhos que nós decidimos, aí nos encontremos em Brasília aí, né? Tudo, quem sabe, amém, lá no STF, lá, a gente no Congresso, amém, quem sabe, amém. Caminhando nesse sentido. Mas, meu irmão, deixa eu te passar aqui, primeiro mandar um abraço e agradecer aí ao pessoal que está nos acompanhando, aos amigos que estão nos acompanhando. Infelizmente eu não consigo citar todos, porque vão passando aqui, mas Gilberto Alage aí entrou, Emanuele Barcelos, acho que tu conhece também, né? Conheço. Dizem que é minha irmã. Dizem que é minha irmã, né? Emanuele, a doutora Daniela Provinho, uma grande amiga também, o doutor Daniel Alt Silva, conhece esse? Fera. Aí, também. Um abraço, Daniel. Grande advogado, grande exemplo, grande cara. Acompanhando aí, o Diego Blanco, entre outros amigos. Peço desculpa, passaram aqui, a gente não conseguiu ver.
E deixa eu te passar uma pergunta aqui do Murilo da Luz, pediu para a gente falar, comentar um pouco aí sobre a questão da pré-campanha, campanha antecipada e afins aí, o que dá para a gente diferenciar, né? Porque teve essa mudança da reforma eleitoral ali, que liberou, ao meu ver, liberou um pouco mais a questão da pré-campanha, né, Guilherme? O que tu pode colaborar com a gente aí? E só deixar o pessoal já alerta aí, tu também, Guilherme, que daqui um pouco mais pode encerrar o nosso prazo aqui pelo Instagram, tá, e a gente recomeça de novo, pode ser? Tem tempo de bater no papo? Perfeito, são 8h30 quase aí. Vai quase podemos reiniciar tranquilamente depois aí. Então tá bem, se cair, se o Instagram nos fechar aqui, a gente reinicia, e eu peço que o pessoal que está nos acompanhando fique esperto aí que a gente volta com esse bate-papo. Então vai lá, Guilherme, enquanto o Instagram não nos cortar, a gente segue conversando. Vamos lá. Propaganda antecipada e pré-campanha. Esse é um tema dos mais espinhosos atualmente, mesmo. E para aqueles que gostariam de explorar o tema, a regulamentação legal está lá no artigo 36A da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504. Nós tivemos, Diego, a partir de 2015, com a reforma introduzida pela Lei 13.165, se eu não me engano, que passou a vigorar na eleição municipal de 2016, a redução do calendário a redução do processo crítico eleitoral, do período de campanha. Perdão, caiu aqui. Tivemos a redução do período de campanha de 90 para 45 dias, ou seja, ele foi reduzido pela metade. Eu discordei lá atrás, e há registros meus em entrevistas, palestras e alguns escritos criticando fortemente essa redução. Acho muito pouco, bom, mas é o que temos. Apesar de ter havido essa redução do tempo de campanha, do período de campanha pela metade, houve, como tu disse, um alargamento das possibilidades daquilo que um potencial candidato poderia fazer no período de pré-campanha, que é uma ficção o período de pré-campanha, porque não tem regulamentação legal. Eles não dizem, o período de pré-campanha é isso e vai daqui a ali. É uma ficção jurídica, mas está posto. E o período de pré-campanha, naturalmente, é o período de pré-campanha, né? Antes do registro das candidaturas, que é a partir do momento em que o... Travou aí? Pronto, travou, mas vamos... Travou? Em que parte eu parei? Sabe ou não? Me atentei aqui também no coisa, me esqueci. Mas a gente estava falando... Vamos lá, vamos voltar à propaganda antecipada ao tema, né? Disposição legal lá no artigo 36A da Lei 9.504, redução do prazo de campanha em 2015 de 90 para 45 dias, o que, em sentido contrário, acabou por abrir o leque de possibilidades de ação para o pré-candidato, aquele potencial candidato antes do começo efetivo da campanha. Lá no artigo 36A, há várias hipóteses descritas, hipóteses fáticas daquilo que não seria considerado propaganda eleitoral, e a esse respeito, para os fins da nossa discussão aqui, nos parece que 3 questões seriam as mais relevantes. A primeira, o legislador permitiu que o pré-candidato faça menção à futura candidatura, sem que isso configure propaganda antecipada, permitiu que ele exalte as suas qualidades pessoais, as suas possíveis plataformas, as suas propostas, sem que isso também configure propaganda antecipada, e por fim ele permitiu que o candidato faça menção à campanha, exalte as suas qualidades, faça menção a plataformas políticas, propostas, projetos, sem que isso configure também propaganda antecipada, desde que, e aí é o detalhe importante, não haja pedido explícito de voto. Sim. Esse é o detalhe mais importante aqui. E nós, advogados, e o Judiciário também, o Ministério Público, enfim, os atores que militam na jurisdição eleitoral, cada qual com seu campo de ação, desde então semeamos inúmeras discussões a partir de casos fáticos, a partir de quadros fáticos presentes em casos jurídicos, do que seria, do que não seria propaganda eleitoral, quais seriam os limites, como o candidato poderia ser
penado por propaganda eleitoral antecipada, e também se determinados atos desbordariam da própria propaganda antecipada e passariam a ilícitos mais graves, como abuso de poder econômico, por exemplo. Então essa é uma discussão que perpassa os tempos aí desde que houve essa reforma. Nós, inclusive, já defendemos candidatos, inclusive eleitos, em situações relativas a esta, em representações de propaganda eleitoral irregular, antecipada, e mesmo nessas ações que a gente chama de AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por abuso de poder econômico, especialmente, ou compra de votos, representação por captação ilícita de sufrágio. Já defendemos vários. A discussão ano a ano foi se passando até que, recentemente, o TSE se debruçou sobre essa matéria e chamou para si a responsabilidade no sentido de definir de uma vez por todas o que representaria a propaganda antecipada e o que não representaria. E aí, em um acórdão de relatoria do ministro Fux, posso te mandar depois também, fica à vontade para distribuir, um acórdão de relatoria do ministro Luiz Fux, parâmetros foram definidos a título interpretativo quanto ao que representaria ou não um pedido explícito de voto, para efeito ou não de caracterização deste ilícito, propaganda eleitoral antecipada. E vários parâmetros, então, foram definidos. O primeiro, aquelas manifestações de um pré-candidato que não tenham em si conteúdo eleitoral, conteúdo diretamente vinculado com a campanha eleitoral, que não digam o Guilherme, candidato a vereador, Guilherme, candidato a vereador, número XYZ, Guilherme é candidato a prefeito, é vereador, vote em mim. Uhum. Os conteúdos veiculados nesse período que não tenham em si conteúdo diretamente eleitoral são chamados de indiferentes eleitorais. E isso não é ilícito, escapando inclusive da própria esfera jurisdicional da justiça eleitoral. Ou seja, eles não vão se meter nisso. Sim. Certo? Essa é a primeira questão importante. A segunda questão importante, pedido explícito de voto, embora tenham havido discussões acerca disso, uns dizendo que pedido explícito não seria o mesmo que pedido expresso, que poderia restar verificado a partir de dissimulações, etc. Pedido explícito de voto, nesse precedente de relatoria do ministro Fux, que vem sendo seguido até hoje, é pedido explícito sim de voto, é pedido expresso de voto. Vote em mim. Sim. Qualquer que seja o mecanismo de divulgação do candidato, se houver esse pedido explícito de voto, vote em mim, conto com seu apoio, me apoie, sou candidato a vereador, me apoie, vote em mim. Se tiver qualquer que seja o meio de divulgação disso, haverá ilícito e haverá propaganda eleitoral antecipada aqui. E a terceira hipótese, estabelecida nesse julgamento do TSE, é a seguinte: se, por ocasião da pré-campanha, o pré-candidato optar por divulgar a sua imagem, por fazer a sua promoção pessoal, se utilizando para tanto de meios classicamente reconhecidos como meios de propaganda eleitoral, por exemplo, um outdoor, ele trará para si alguns ônus. E que ônus seriam estes? O primeiro, ele não pode utilizar na pré-campanha meios proscritos de propaganda eleitoral no curso da campanha. Ou seja, para que fique claro, eu não posso me utilizar na pré-campanha de meios proibidos de propaganda eleitoral no curso da campanha, até porque isso seria um contrassenso, né? O que eu não posso fazer na campanha, eu não poderia fazer na pré-campanha, né? Mas a mais, o segundo ônus que o pré-candidato traz para si é o seguinte: ele deve observar a capacidade econômico-financeira do chamado, e o acórdão diz isso expressamente, do chamado candidato médio. As condições econômicas do candidato médio. O que é o candidato médio? É aquele que não é nem tão rico e nem tão pobre. Ele tem um partido relativamente forte, ele tem seus recursos, ele tem condições de custear sua campanha com recursos próprios, cujo limite hoje é de apenas 10% do limite de gastos, muito pouco. Mas, enfim. Então, se ele, pré-candidato, escolher por sua livre e espontânea vontade se utilizar para a sua divulgação
para divulgar a sua imagem, para fazer a sua promoção pessoal, ele traz para si esses dois ônus. Não pode utilizar meios proibidos de propaganda e deve observar a capacidade econômica da média dos candidatos, por assim dizer, observadas, evidentemente, as realidades do próprio município, nesse caso no qual ele está inserido. Isso é muitíssimo importante, Diego. E a esse respeito, há uma penca de casos, Brasil afora, na qual pré-candidatos foram condenados por propaganda eleitoral antecipada, porque fizeram divulgar a sua imagem por meio de outdoor, por exemplo. Sim. Outdoor é um meio de propaganda proibido, desde 2006, se não me engano. Desde 2006 ou 2010, ele é proibido. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E com relação à questão econômica, que é o segundo ônus que eu falava anteriormente, nós não podemos ignorar um caso muitíssimo recente, que é o caso julgado pelo TSE, o caso da senadora Selma Arruda, a chamada Moro de Salles. A senadora Selma, ela era juíza, ela meio que potencializou a sua imagem por ocasião desses movimentos originários da Lava Jato, potencializou a sua candidatura, inclusive, com relação à mídia, e inclusive no cargo de juíza, no exercício do cargo de juíza, o que é muito questionável, e aqui não sou eu o que estou dizendo, o ministro Luiz Felipe Salomão disse isso no julgamento, propondo inclusive uma quarentena maior para que juízes ou membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas, que têm um regime de elegibilidade um pouco distinto, para que eles possam se candidatar. Mas, enfim, a senadora Selma, ela era juíza, ela se aposentou, se filiou a um partido tal, não preciso dizer aqui, registrou a candidatura, fez campanha, foi eleita. Uma grande votação. A senadora, se não me engano, a mais votada no Brasil inteiro. Umas das. Só que o que aconteceu com a senadora Selma? Antes do começo da campanha, ela gastou um número considerável de dinheiro, cerca de 2 milhões de reais. E gastou essa quantia considerável mesmo para uma eleição de senador, não apenas na divulgação da sua promoção, da sua imagem pessoal, não apenas na sua promoção pessoal, mas fazendo custear meios de propaganda classicamente reconhecidos como meios de propaganda eleitoral. Mais do que isso, ela queimou a largada. E materiais de campanha foram custeados e produzidos antes do início da campanha. E nós bem sabemos, Diego, que o candidato ele só pode realizar propaganda eleitoral depois do seu registro de candidatura e depois de obtido o CNPJ da sua candidatura, assim como ele só pode arrecadar recursos via de regra com o registro, com o CNPJ e com a abertura da conta, ressalvada a hipótese da vaquinha virtual, e também ele só pode realizar gastos de cunho eleitoral depois de registrada a candidatura com o CNPJ e com a abertura da conta, ressalvada aquelas despesas inerentes à própria questão logística da campanha. Por exemplo, o aluguel de comitê de campanha, o candidato ele pode até antecipar o aluguel depois de ter sido escolhido em convenção e antes do registro, mas ele jamais pode efetuar o pagamento. O gasto é contraído, mas o pagamento não pode ser feito antes. A senadora Selma, ignorando tudo isso, desencadeou o dispêndio de gastos de mais de 2 milhões de reais, se utilizou de meios de propaganda, classicamente reconhecidos como tais, para custear sua campanha, e queimou a largada, fazendo a contratação, o pagamento, e tendo sido expedidos muitos materiais de campanha, inclusive com número de candidatura. E aí a oposição, diante disso, procurou a Justiça Eleitoral e aforou uma ação de investigação judicial eleitoral contra a senadora, artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, dizendo que ela tinha abusado do poder econômico, e também uma representação com base no artigo 30A da Lei das Eleições, dizendo
que ela teria incorrido na prática daquele ilícito vulgarmente conhecido como Caixa 2. O TRE do Mato Grosso condenou a senadora, ela recorreu, e por 6 votos a 1, o TSE manteve a cassação, cara. Então, por questões afetas à propaganda antecipada, ao período de pré-campanha, a esses limites que ficaram delineados pelo TSE em julgamentos reiterados, precedentes vários, uma senadora da República, veja bem, uma senadora da República foi cassada, teve o seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral. E não volta mais para o mandato, sinto dizer. Aliás, a cassação desencadeou, isso é um detalhe importante, a convocação de eleição suplementar. De nova eleição, a Justiça Eleitoral, por determinação do TSE, chegou a convocar novas eleições, e as eleições, no entanto, se encontram suspensas por conta da pandemia. O Mato Grosso ficaria, e ficou por certo tempo, por 1 ou 2 semanas, sem um senador. Sem um senador na composição de 3 senadores no nosso Senado Federal. E aí, por uma liminar do ministro, não sei se foi o Toffoli, foi o ministro Toffoli ou foi o Alexandre de Moraes, foi o ministro Alexandre de Moraes, houve a determinação de posse do segundo colocado. Então, hoje, quem exerce essa vaga de senador pelo estado do Mato Grosso é o segundo colocado, o cara que perdeu a eleição também. O segundo aí, o terceiro colocado, que eram 2 vagas. O cara e aí era um mandato tampão, então, nesse caso, esse terceiro colocado foi chamado um mandato tampão. Sim, porque o cargo é majoritário. Sim. O senador não é eleito pelo sistema proporcional, então eu não posso chamar o suplente, né? Porque o senador e o suplente, ou os suplentes, eles estão eleitos em chapa única, assim como o prefeito disse. Então cai todo mundo. Eu não teria suplente para chamar. E é por isso, então, que foi determinada a convocação de novas eleições, que, no entanto, reitero, por conta dessa pandemia, se encontram suspensas, e o Estado ficou com uma cadeira vaga, e hoje quem ocupa essa cadeira vaga é o terceiro colocado, o derrotado na eleição, que é uma situação um tanto heterodoxa, peculiar, para ser elegante e sem elogiar, né, cara? Acabou ele ganhando uma possibilidade de trabalho, uma possibilidade de visibilidade no seu estado para possivelmente disputar essa eleição suplementar aí. Guilherme, provavelmente ele angariará, o que é legítimo, benefícios eleitorais com isso, porque está no exercício do cargo. E no exercício do cargo, é importante dizer, Diego, a eleição suplementar é uma nova eleição. Ele é uma nova eleição. Uhum. E embora haja a regulamentação dos seus atos, dos principais, assim, relativos à administração e à realização da eleição por resolução do tribunal, a ela incidem também todas as garantias e restrições de um processo eleitoral normal. E, nesse caso, o senador que se encontra no exercício do mandato, por via heterodoxa, seria candidato à reeleição. E candidato à reeleição para o mesmo cargo, nesse caso, ele não precisa se desincompatibilizar. Uhum. Então, com certeza, a sua campanha, se ele fizer direitinho, né, e aí não é problema nosso, ela será potencializada por essa condição aí um tanto heterodoxa. Mas é isso, cara. Veja que o tema é importante e as consequências, aliás, podem ser gravíssimas. Como foram em relação a essa senadora. Eu já volto, não sei como é que tu está de tempo aí, se a gente pode seguir conversando, se tu fica bem à vontade, que o teu tempo se findar e tu me avisa, a gente encerra sem problema nenhum. Mandar um abraço, aqui apareceu para mim o nome do perfil Guilherme Bagé RS, mas eu acredito que seja o Guilherme Fagundes, foi nosso colega. Sim. Né? Meu amigo, cara. Meu amigo, um abraço aqui, dizendo que é uma grande satisfação ver os 2 colegas aí nos considerando um exemplo. Então, obrigado pelas palavras, Guilherme. Delegado de polícia hoje. Um grande cara, eu gosto muito dele, meu amigo. Nós nos encontramos agora no final do ano. Aí em Bagé, eu estava cortando cabelo e nos encontramos assim, conversamos um pouco, trocamos contatos. É um grande cara, um grande goleiro, aliás. Não sei hoje. Eu já me aposentei, meus joelhos não permitem. Também, né?
de salão, né? O meu tamanho também não permite muito mais que isso. Sim. Mas ele mesmo, dele aqui, eu mesmo, diz o Guilherme. É o Guilherme Fagundes mesmo. Grande abraço, mesmo. Grande cara, grande goleiro. Grande goleiro. Grande goleiro. Mas Guilherme Barcelos, voltando ao Barcelos agora, essa questão da pré-campanha é o que eu faço orientação aqui aos meus colegas de partido, e aquilo que eu digo, que eu digo na função do que tu falaste aí agora, que apesar de, pelo que eu me recordo, não está na legislação, mas é uma máxima que a gente diz, o que é proibido na campanha é proibido na pré-campanha, é simples de se fazer, só tu tem uma responsabilidade. Por exemplo, essa senadora que era juíza deveria ter a obrigação redobrada de ter o conhecimento e de não fazer cometer uma ilicitude dessas. Então é algo simples, é só tu não fazer o que é proibido na campanha, tu não fazer na pré-campanha. Claro que a gente, a democracia nos permite que candidatos das diversas culturas, diversos conhecimentos, diversos graus de instrução possam participar, e nem todos sabem o que dizem na campanha, né? O que tu pode ou não pode fazer na campanha, até porque foram criados num sistema onde tu podia pintar muro, onde tu podia botar outdoor, podia botar placas, e cada vez vai mudando, e cabe, no caso, as lideranças partidárias, e eu, como eu digo, apesar de não militar na justiça eleitoral, por ser advogado, tenho a obrigação de buscar o máximo possível conhecimento para passar para os meus colegas de partido, a gente ter esse cuidado. E é o que eu digo assim, olha, vamos fazer a pré-campanha, vamos investir na pré-campanha, vamos incentivar, vamos trabalhar a pré-campanha, até porque é o momento que a gente faz, e é uma possibilidade de não igualar, mas chegar perto daquelas pessoas que têm mandato para uma reeleição. O vereador está muito mais à frente do que um pré-candidato. Então, tu correr atrás deles é muito importante, e utilizar essa ferramenta da pré-campanha, e a gente orientar a questão do material que vai ser utilizado, que não pode ser utilizado na mesma cor. Por exemplo, um adesivo que tu for fazer na pré-campanha, tu não pode mais utilizar na campanha. Então, tudo isso tu planejar, né, tu fazer utilizar esse artifício, vamos dizer assim, mas da forma correta, para tu não te prejudicar mais adiante ali, e frustrar os teus sonhos, os teus planos, e dos teus eleitores, das pessoas que confiam em ti. Então, isso é importante trabalhar direitinho com os colegas de partido aí, sempre para que a gente tenha uma pré-campanha tranquila, regular, até porque quem entra, se a gente está entrando na política aí, presume-se que seja para fazer algo diferente, então não adianta já na pré-campanha tu cometer uma ilicitude, quer dizer que quando tu for para a campanha, então tudo isso é importante até para o eleitor observar, né? Quando tu está na pré-campanha, observa as atitudes do teu candidato, do teu pré-candidato, porque tu vai saber como ele vai ser como candidato e quando eleito. É isso, Diego, é isso. A gente tem que tomar cuidado aí com essas coisas, cara, e não querendo puxar a brasa aqui pro nosso assado, viu? De verdade, não estou querendo puxar a brasa aqui pro assado, mas a assessoria jurídica, assessoria contábil é de extrema relevância numa campanha, cara. Uhum. Extrema relevância. E eu reitero, não estou puxando a brasa pro nosso assado aqui. Os partidos hoje são estruturados, tem a sua assessoria jurídica e contábil fixa lá e tal. Busque o assessor jurídico do partido ou o seu advogado de confiança, o seu contador de confiança, porque há uma máxima, e tu bem sabes disso no direito, é que o cidadão, em sua defesa, ele não pode alegar o desconhecimento da lei. Uhum. E isso se aplica também à lei eleitoral. Então, cara, é de extrema relevância que tenhamos, sim, uma assessoria, que procuremos nos informar acerca dos direitos, das prerrogativas que o candidato tem, mas também das restrições, do que seria legal, do que não seria, quais as exigências a serem observadas, seja pela propaganda, mas desde o registro da candidatura, desde a convenção, aliás, que tem poucas exigências legais, mas tem, como a ata da convenção, quanto às informações, e são várias, devem ser lavradas, rubricada em livro aberto pela Justiça Eleitoral, deve ter o carimbo lá do servidor da Justiça, lista de presenças e afins. Então, são muitas as exigências, no meu entender, por demais, inclusive, há uma espécie de expansão legislativa aqui desmedida, mas estão postas. E nós devemos sim observar, nós advogados muito mais, e ainda mais aqueles que atuam na área, né? Mas o candidato, sobretudo, ele deve observar, até porque, e é uma expressão que a gente usa aí no Rio Grande do Sul,
é o pescoço dele que está na reta, não é o meu, não é? Sim. Então ele deve tomar todos os cuidados e procurar se assessorar, seja um advogado privado aí da sua confiança, seja a partir da assessoria jurídica do seu próprio partido. Exatamente. Muito bom, devemos ter atenção a isso. É algo que por um simples detalhe pode se perder aí uma caminhada toda, um investimento todo, que às vezes por aquela história o barato sai caro, tu economiza no investimento em um advogado, um contador, tu deixa de fazer, buscar alguém especializado e acaba perdendo por um erro, um equívoco desse profissional aí que não é habituado, e aquela história a gente não adianta querer, por mais que tenhas a formação técnica em contabilidade ou em direito, é algo muito amplo, não necessita que tu obrigatoriamente saiba todas essas atribuições do direito ou da área contábil. E como eu te disse, eu, por exemplo, sou um que não me atrevo a fazer uma defesa no direito eleitoral, não tenho conhecimento sobre isso, apenas o básico, pelo intuito mais político do que pelo intuito técnico de advogado. Eu busco saber por questão de não cometer erros básicos, erros que podem colocar minha campanha, minha pré-campanha e minha futura campanha fora por bobagem ou do meu próprio partido. Então, por isso que a gente tem que sempre buscar pessoas técnicas para fazer as defesas e os serviços contábeis que atuem na área, que conheçam a área para poder não ter nenhum problema futuro. Perfeito, é isso aí mesmo, meu cara. Como eu te disse ali, e reitero, é o pescoço do candidato, no fim das contas, que está na reta. Diego, aproveitando aí sim esse gancho, e vou refazer aqui outra propaganda, ou melhor, vou fazer uma nova propaganda, e agora é de mim mesmo, pessoalmente. Eu tenho um livro aqui que eu lancei há pouco tempo. Só um minuto, deixa eu pegar aqui. Claro. Não tenho mais, cara. Não tenho mais aqui. Não tem nem mais para mim aqui. O que é um bom sinal, diga-se de passagem. Não tem nem mais para mim. Que é um livro chamado Crítica e Hermenêutica do Direito Eleitoral. É um livro publicado pela editora Juruá. E esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado que eu fiz na Unicinos. E tem a apresentação do professor Miguel Vedi, que é um grande advogado, doutor em Direito por Coimbra, meu orientador, querido amigo. Prefácio do professor Lênin Streck, que é um constitucionalista dos maiores, reconhecidíssimo no Brasil e fora dele. E nesse livro eu trato de alguns temas, dentre eles a judicialização da política no âmbito da justiça eleitoral. A judicialização e ativismo, eu falo bastante disso ali. E hoje, cara, nós temos, eu não tenho dúvida em dizer, nós somos o país que mais caça mandatos eletivos no mundo. Eu não tenho dúvida. E caça aqui é com 2 S, não é com cedilha. O caça é com 2 S, cassação com 2 S. Tempos atrás era com cedilha, hoje é com 2 S, né? E isso, eu defendo, por si só não é um problema. Eu não vejo por si só nisso um problema, consideradas as competências da justiça eleitoral, são constitucionalmente consagradas, inclusive, e ela tem sim um importante papel de controle da legitimidade, da lisura dos processos eleitorais. No entanto, a partir dessa pesquisa que a gente fez, acadêmica, mas também por meio da advocacia, nós nos deparamos com muitíssimos casos nos quais não há um juízo digamos, de proporcionalidade, de razoabilidade, de vedação do excesso em eventuais cassações de registros, diplomas ou mesmo mandatos. Há cassações a granel aí, e boa parte delas não seria justificável, não. Então, cara, ainda mais considerado esse cenário, é que o candidato deve ter mais cuidado ainda com o transcurso da sua campanha para que ele não se veja ali adiante com problemas nas costas, seja a partir de questões mais leves, como propaganda eleitoral irregular, seja, sobretudo, a partir daquelas mais graves que demandam aquilo que nós chamamos de ilícitos eleitorais de cassação. E nós estamos, aliás, escrevendo um livro sobre o tema aí. Vamos ver se a gente consegue lançar em breve. Esse é um conselho de amigo que o candidato não pode ignorar. Sim. Qualquer que seja ele. Não dá para arriscar, né? Não. Mandar um abraço aqui, Guilherme, pro Robson Morales, que entrou, para minha digníssima esposa, Vivi.
Um abraço para ela. Para a Jenny Moreira, aliás, que entrou. Conheci vocês aí, Diego. Vocês estavam começando a namorar. Tu te lembra disso, né? Sim, lá no teu escritório. E uma ação do extinto DCE da Urcamp lá, que a gente estava trabalhando. Isso. Vocês estiveram lá no escritório do pai. Estava lá, e a gente conversou. O tempo passa, cara. Eu fico feliz que vocês estejam juntos. É um belo casal. Já são mais de 7 anos aí que tá indo. A gente já tem, inclusive, um pequeno um filho de 1 ano e 6 meses já dessa relação aí que tu viu, acompanhou lá no começo. Mandar um abraço também para a Jenny Moreira aí, comunicadora da Rádio Clube, mandar um grande abraço para ela. Falei ali no Gilberto Alage. O Gilberto Alage é pré-candidato a prefeito aqui em Bagé também, tá nos assistindo. E hoje aqui no município teve uma grande, no cenário eleitoral, te atualizando, o prefeito Divaldo Lara teve uma vitória no cenário, no judiciário aqui, teve um recurso do Ministério Público que pediu afastamento e o Ministério Público não conseguiu levar. O prefeito segue aí seu trabalho aqui na nossa cidade, que vem... Que bom, fico feliz. Parabenizo ao prefeito e aos seus advogados. Trabalharam bem, sem dúvida nenhuma. Parabéns e que consiga aí seguir agora o passo para terminar esse mandato, né? Sim. Com a calma, serenidade que o próprio momento requer aí. Parabéns a ele e aos seus advogados. Fala aqui um bagense, desejo o melhor a ele e aos seus. Que bom. Guilherme, se tu me permitir a gente entrar ou tocar em algum outro assunto aí, que tu falastes, eu particularmente não quis seguir, não optei por não ter utilizado essa ferramenta que é a vaquinha eleitoral. Mas o que pode me falar sobre isso aí? Iniciou a partir do 15 de maio, né? Isso, exatamente isso. A vaquinha eleitoral é o chamado crowdfunding, né? Que foi introduzida na legislação eleitoral brasileira em 2017. Na reforma eleitoral 2017. E ela é uma inspiração direta aqui, uma cópia mesmo, da campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Se hoje nós falamos em campanha eleitoral na internet, e as regras são várias aí na internet, se quiser falar sobre isso depois a gente fala um pouco também, se nós falamos hoje de campanha eleitoral na internet, nós devemos isso ao presidente Obama, porque foi ele a sua equipe que tornou a internet um mecanismo eficaz de propaganda eleitoral. A vaquinha eleitoral, o crowdfunding, ela se insere nisso aí, e foi foi o presidente Obama que meio que inaugurou isso. Porque nos Estados Unidos, para quem não conhece muito a realidade, apesar de haver uma gama muito grande de partidos políticos, no cenário nacional, 2 disputam as eleições, e isso historicamente. De um lado o Partido Democrata, de outro o Partido Republicano. Ambos os partidos contam com uma estrutura de financiamento privado muito forte. E esse financiamento ele vem de grandes empresários, de pessoas que têm interesse na eleição de um e de outro, considerados as suas plataformas, o que é democrático, legítimo e não discutimos. O presidente Obama, então, meio que rompendo com essa tradição, embora também tenha se valido desse tipo de financiamento, ele lançou nas suas plataformas na internet mecanismos de doação eleitoral de pequenas quantias. Então o Guilherme lá que simpatizava com a campanha dele podia doar 5, 10 dólares, inclusive por cartão de crédito. E isso tomou uma proporção tal que no final das contas a maior parte do financiamento da sua campanha veio dessa fonte. E ele, vocês sabem, ele foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos. Então o legislador brasileiro ele acabou inspirado nessa ideia, adotando o crowdfunding ou a vaquinha eleitoral a partir de 2017. É a primeira vez que será aplicada na eleição municipal. E em resumo, assim, que eu poderia dizer sobre esse instituto, primeiro, que essa arrecadação ela está autorizada desde 15 de maio. Segundo, ela só poderá ser realizada por intermédio de empresas previamente cadastradas
e autorizadas a funcionar e a prestar esse serviço perante o TSE. Então, se o Guilherme eventualmente tivesse uma empresa dessas que pudesse prestar esse serviço, para efetivamente prestar esse serviço e ofertá-lo aos candidatos, o Guilherme deveria registrar a sua empresa perante o TSE e o TSE, a partir do cumprimento de várias exigências, autorizar o funcionamento. Sim. E a terceira questão importante a ser dita aqui, desculpa, é que o candidato ele só poderá colocar a mão nesses recursos após o registro da candidatura e após a abertura da conta bancária, que só se dará também com a obtenção do CNPJ. Então, apesar desse recurso já poder ser arrecadado agora, ele só poderá receber esse recurso e utilizá-lo ali na frente com o registro, a obtenção do CNPJ, a abertura da conta. Quarto ponto que eu acho interessante ainda, Diego, é o seguinte: há uma limitação não da doação em si, mas da maneira operacional, da forma de operacionar essa doação eleitoral por parte de uma pessoa física. E essa limitação é a seguinte: há o estabelecimento legal e por resolução da seguinte limitação: doações com valores superiores a R$ 1.064, elas só podem ser realizadas por duas formas: ou transferência bancária, ou cheque cruzado nominal. Para além disso, não pode. Então, se uma doação for superior a esse valor, eu só tenho essas duas maneiras operacionais de efetivá-la: transferência ou cheque cruzado nominal. Vale dizer, essa regra limitativa também se aplica para a hipótese de crowdfunding, de vaquinha eleitoral. Então, o eleitor que desejar contribuir para uma candidatura de sua predileção por intermédio desta fonte de arrecadação de recursos, ele deve saber que por dia ele não poderá doar mais do que R$ 1.064. Se ele fizer duas doações, por exemplo, num dia só, ela deve ser de R$ 500, 500 e pouquinhos reais, não pode ser maior do que isso, porque o valor considerado é o valor global por dia. E por fim, aqui para encerrar esse ponto, e eu também acho importante esta ressalva, todas aquelas limitações que se voltam ao financiamento das campanhas em geral, as fontes de arrecadação em específico também se voltam ao crowdfunding. E dentre tantas eu cito uma em especial: permissionário de serviço público não pode doar para a campanha, é fonte vedada. Então também não poderá doar, ainda que tenha escolhido para tanto o crowdfunding. Então, em resumo, são essas sim, as questões gerais que eu gostaria de falar sobre isso, e me ponho à disposição para responder também eventuais dúvidas de vocês sobre o tema. Se aplica a mesma regra da campanha, não pode na campanha, não pode na pré-campanha, não pode na vaquinha eleitoral também. Exato. Mas aí eu te pergunto, me surge uma dúvida aqui com relação ao depósito. Tu vai depositar, vai fazer a transferência bancária, se não há conta eleitoral ainda, tu vai fazer a transferência direto para a conta pessoal do candidato? E que garantia tem sobre isso aí? Isso, a administração desse recurso, ela fica sob a responsabilidade da empresa. Então, o destino do recurso é dado pela empresa a partir da contratação de serviço. Porque essa é uma prestação de serviço normal, civil. O candidato vai lá e contrata com a empresa, assim como se ele fosse contratar com um banco. Sim. E o candidato também é responsável pelo pagamento das taxas bancárias com relação à conta de campanha, entende? Sim. Essa é uma relação comercial. E a administração desse recurso, ela fica sob a responsabilidade única e exclusiva da empresa, certo? Sim. E mais, eu havia esquecido, agora tu me deu a oportunidade de corrigir, a empresa também é responsável pela emissão do recibo ao doador. Não é um recibo eleitoral propriamente dito, mas é um comprovante da doação, e a empresa, por ocasião da doação, deve emitir automaticamente o recibo em prol do doador, e a empresa, por fim, é responsável também pela identificação do doador, com nome, CPF e valor doado. A partir do momento em que o candidato registrar sua candidatura, obter o CNPJ e abrir a sua conta bancária, a empresa transferirá esses valores integrais, esse bolo doado, para a conta do candidato, identificada no mais a origem
das doações. Então ele vai dizer lá, ó, o valor de R$10.000 aqui é proveniente de doações realizadas por meio da vaquinha eleitoral. Eu estou transferindo dessa origem para a conta do candidato e está aqui a lista dos doadores com nome, CPF e valor doado para que então, ao fim e ao cabo delas, o candidato preste as suas contas individualizando cada doação por intermédio dessas informações. Se assim não for, Diego, e veja a importância disso, ali adiante, por ocasião do julgamento das contas, poderá o candidato ter contra si reconhecida a existência de recebimento de recurso de fonte vedada. E qual é a consequência disso? É o fato de o candidato ter de recolher esses recursos ao Tesouro Nacional. Então, pode ser R$1.000, mas pode ser 50, 100 mil reais. Imagina o prejuízo disso, né? E o pagamento da empresa é descontado do valor doado posterior ao registro da candidatura também? Ou como é que... o pagamento dos serviços, ele até pode se dar antes, viu? Pode se dar antes, inclusive o partido poderia franquear, não teria problema nenhum. Agora, se o acordo for que o pagamento virá depois, que o pagamento se dará depois, também não há problema algum de o pagamento sair da conta do candidato. Afinal, a contratação desse serviço é de acordo lá com o artigo 23 da Lei das Eleições, dentre tantas as hipóteses que há lá, é considerado também como gasto eleitoral. Então, poderia sim o pagamento do serviço sair da conta bancária do candidato sem problema algum. A empresa não pode doar esse serviço, viu? Não pode ser de graça. Nem mesmo uma doação estimável em dinheiro poderia acontecer aí, porque desde aquela decisão do Supremo são vedadas nas campanhas eleitorais as doações eleitorais firmadas por pessoas jurídicas, né? Sim. Então esse é outro detalhe importante, a empresa não pode doar a prestação desse serviço. Tá bom? Perfeito. Meu irmão, fica à disposição. Tem mais alguma coisa aí que tu acha que a gente pode tratar, ou tu acha que a gente começar a tratar todo o direito eleitoral, nós vamos ficar uns 2, 3 dias aqui conversando? Eu acho que a gente pode fazer mais umas 2 ou 3 lives, até porque a conversa tá boa, cara. Exatamente, nós já estamos quase 2, fechando 2 horas aí. Eu tava tomando meu chimarrão, mas eu vi que tu nem um gole d'água tomou, deve estar não. E pior, tô só com o almoço, mas isso aqui me mantém firme porque eu tô fazendo aquilo que eu gosto, cara. E a companhia é muito boa, a conversa é muito boa, público de extrema qualidade. Então não te engane que eu tô aqui muito feliz, muito satisfeito de estar aqui. E, cara, para encerrar assim, ó, o que eu poderia dizer? A gente poderia trazer aqui algumas inovações para essa eleição municipal e poderíamos tratá-la de maneira geral, apenas referindo. Nós teremos essa questão do crowdfunding, que é a primeira vez que acontece em eleição municipal. Nós temos a proibição de coligações na eleição proporcional. Os partidos não mais poderão ser coligados na eleição proporcional. Isso é importante, cara. E induz uma série de questões que tu conhece muito melhor que eu, políticas, partidárias, de estrutura, né? De formação de lideranças. Nós temos, é importante a gente nunca esquecer disso, a chamada cota de gênero, por ocasião do registro das candidaturas, 70% para um, 30% para outro, no mínimo. Isso é piso, não é teto. E a partir dessa cota de gênero, nós temos recentes manifestações do Supremo e do TSE indicando que seja o tempo de propaganda no rádio e na TV, seja o financiamento das campanhas eleitorais dos partidos por intermédio dos candidatos com relação aos recursos obtidos pelo partido, eles deverão obedecer essa proporção de 70% a 30% também. Digamos então que nós tenhamos 30% de candidaturas masculinas na eleição, o que é um fato ainda muito distante, né? Nós temos uma baixa representatividade feminina na política, o que é um dado triste e inexplicável, considerando que as mulheres correspondem à maioria da população brasileira. Mas digamos aqui, hipoteticamente, que tenhamos 30% do rol de candidatos, 30% são homens. No mínimo 30% do tempo de propaganda e TV no rádio e na TV, 30% dos recursos do fundo partidário e dos recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha deverão também ser alocados para essas
para essas candidaturas. Nós temos também mudanças quanto ao número máximo de candidatos registráveis por cargo eletivo, chegou a ser de 200%, de 100%, 200% do número de vagas parlamentares em disputa. Hoje o máximo é de 150%. Então, ou hipoteticamente, se a Câmara de Vereadores tem 10 cadeiras, eu posso lançar no máximo 15 candidatos. E outras tantas coisas aí que a gente poderia conversar noutra live. E para além disso, eu não me canso sempre de ressaltar que, além das modificações legais, há modificações em pronunciamentos jurisprudenciais, em decisões judiciais. E isso, para mim, é crítica, inclusive, eu sou crítico disso. Isso é muito recorrente no TSE. Nós temos aqui um termo que é jurisprudência por eleição. Eu acho isso horrível. Para a eleição de 2014 foi essa jurisprudência, 2016 essa, 2018 essa. Eu acho isso horrível porque nós não podemos ignorar que, apesar de a eleição ser distinta e a composição do tribunal não raro ser distinta, o tribunal é o mesmo, né? E a história institucional é a mesma. E eu digo história jurisdicional quanto à cadeia decisória do tribunal fomentada, assentada, melhor dizendo, ao longo da história. Então eu sou um pouco crítico dessa jurisprudência por eleição, mas é um fato, eu não vou mudar o mundo e a gente também tem que manter atenção a isso. E quanto ao mais, para encerrar, eu gostaria de dizer que hoje isso me parece não é novidade para ninguém que seja minimamente informado, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, um momento de conflitos variados, que surgem a partir dos diversos matizes políticos, ideológicos. Há um ataque às instituições democráticas rotineiros, seja por meio de manifestações presenciais, físicas, seja por meio da internet, com as chamadas fake news, que tem caçado gente também, eu gostaria de dizer, tem caçado gente. E o presidente hoje se encontra respondendo um processo no TSE por conta disso, não faço aqui qualquer juízo de mérito. Mas o fato é que nós vivemos hoje em um momento distinto. Nós temos discursos, de certa forma, golpistas, antidemocráticos. Nós temos, e eu falo com todo respeito, e a fala é minha, que, claro, não tem nenhuma responsabilidade por isso, a fala é minha. Nós estamos convivendo com diversas notas oriundas das Forças Armadas, dizendo que não há a mínima possibilidade de golpe, que eles não têm interesse em governar. Isso é bom, por um lado. Também acho que não há nenhuma possibilidade de golpe, mas o fato é que quando a gente precisa afirmar isso reiteradamente é que algum problema há, né? Parece que a gente parte de um raciocínio aqui sedimentado em um pensamento como se a rigidez dos alicerces democráticos da nação brasileira estivesse subordinada, submetida ao humor eventual dos quartéis. E não é assim que funciona, não deve ser assim que funciona. As Forças Armadas, eu falo com todo respeito, tenho amigos, familiares militares, meu falecido avô era militar, então eu respeito muito as Forças Armadas, tenho um carinho, um respeito grande por ela. Mas as Forças Armadas são uma instituição militar, uma instituição de Estado permanente, do Estado brasileiro e não de qualquer governo, subordinadas, isto é importante, subordinadas ao poder civil. As Forças Armadas são subordinadas ao poder civil e não o poder civil a elas. Eu gostaria de deixar essa mensagem porque os momentos, eu reitero, são difíceis. Há algumas notas que, apesar da importância do seu conteúdo, o fato de serem reiteradas nos demonstra que há problemas, há discursos, sim, antidemocráticos, nós devemos ter cuidado disso, e devemos, como democratas que somos, zelar pelas instituições democráticas, zelar pelos três poderes do Estado, pela rigidez dos três, sendo que deles dois provêm de mandatos eletivos. Vejam, portanto, Diego, e tu sabes bem, a importância desses cargos, desses postos, desses poderes, no caso legislativo e executivo, judiciário da mesma forma, com a exceção de que não é representativo, e veja o nosso papel, a nossa missão de zelar pela rigidez dessas instituições, e começa, meu irmão,
meus queridos amigos espectadores, tudo começa pelo voto, pelo depósito do voto na urna. Então, vote conscientemente, escolha bem seus candidatos, procure saber quem eles são e vote de maneira correta, com a sua consciência livre, tranquila, achando ao menos que o voto depositado na urna em direção a um ou outro candidato é o certo a ser feito. Não se deixe, eleitor, no mais, se seduzir por eventuais discursos populistas, por discursos calcados em propostas impossíveis e também por quaisquer, quaisquer atos sedutores com relação à entrega ou à promessa de eventual vantagem em troca do seu voto. Seu voto é livre, soberano e o exercício dele é um direito fundamental pelo qual os nossos antepassados, e nós, os gaúchos, sabemos disso, Diego, tivemos 2 guerras civis cujo cerne da questão distou da legitimidade das eleições e do voto. Em 1893 e 1923, os nossos antepassados lutaram muito e muito sangue foi derramado para que hoje pudéssemos usufruir livremente dessa garantia, desse direito fundamental. Eu acho, meu irmão, que aqui encerro. Essa é a mensagem derradeira que eu gostaria de deixar. Sigo à tua disposição. Muito obrigado pelo convite. Me convida de novo, que eu volto com o maior prazer para a gente falar mais umas 3, 4 horas aí. E obrigado para todos aqueles que nos acompanharam. A audiência de vocês é muito valorosa para mim, muito me honra. Muito obrigado mesmo. Era isso. É verdade, meu irmão. A gente tem um caminho muito árduo aí, tem que torcer muito porque a democracia é algo de suma importância para nós. A gente vive um momento muito turbulento, muito crítico, com notas de um lado e de outro, com ameaças, com suspeitas de um lado e de outro, e a gente tem que lutar e torcer muito pela democracia. Quero mencionar aqui que nos assistiu, agradecer a presença de alguns amigos aqui, o Nick, a Lauriane, a Gabriela Oiazabal, a Matiele Moraes, que trabalhou comigo lá na Secretaria de Segurança e Mobilidade, faz um grande trabalho ali também, né, junto com Everton Kalp ali, que é um grande parceiro nosso aqui foi na secretaria lá também. Então, agradecer eles que nos assistiram, a todos que nos assistiram. A gente passa os nomes ficam passando, infelizmente a gente não consegue pegar todos. O Diego Afonso, assessor se eu não me engano é assessor ainda, ou foi assessor do deputado Fábio Branco aqui no estado. Cara, então, se é o Diego Afonso, Diego, desculpa de interromper, mas se é o Diego Afonso que eu conheço, e eu acho que o Diego é meu amigo de décadas. A gente faz tempo que não fala muito, mas eu gosto muito dele, cara. A gente foi colega no ensino fundamental. Ele foi aluno da minha mãe, inclusive. A gente andava sempre junto no colégio. É um cara muito querido. Um abraço ao Diego aí. Obrigado pela audiência. Provavelmente seja ele, sim. Grande Diego. Hoje ele está em Lavras do Sul, ali na função auxiliando a prefeitura ali, coisa, e se eu não me engano, ele estava de assessor do deputado Fábio Branco aqui na região também, trabalhando nessa questão. Tá informando que não foi assessor, mas sei que tem contato. Ele sim. Com o deputado. Agradecer a presença deles, a assistência deles, esse nosso bate-papo aqui, essa tua palestra, que eu já tive a oportunidade de realizar aqui em Bagé, a tua palestra, e quem sabe no futuro a gente verdade. Não só pelas questões de distância também, mas se Deus quiser, com o fim dessa pandemia, que a gente possa não só ficar nas lives aqui, que com certeza, no que depender de mim, nós realizaremos outras, mas que a gente possa, quem sabe, num futuro e breve, trazer novamente a palestrar aqui em Bagé, a gente possa conversar pessoalmente, dar um grande abraço, um aperto de mão nesse amigo, e agradecer pela tua disposição em conversar conosco aí nesse momento aí pré-eleitoral sobre um tema, como eu disse na nossa introdução aí, um tema de extrema importância e que, queira tu gostes ou não de política, a eleição é do nosso dia a dia e é o que decide o nosso futuro. Como tu falaste, o que a gente vê em Brasília, vê nas nossas representações, é reflexo do nosso voto, é a escolha que a gente fez. Então, o nosso dia a dia é norteado pela política e a política vai ser consequência das eleições, e a gente precisava debater esse tema. Então, eu te agradeço mesmo, Guilherme, pela disponibilidade.
O Diego tá Prazer, dizendo que meu irmão. é um amigão aí de infância, era ele mesmo confirmando. Era aí ele. que eu não fosse teu Um amigo. abraço, Diego. Valeu, querido. Agradecer, Guilherme, que a gente possa fazer aí, no que depender de mim, vamos fazer sim outras lives agora em seguida, até aproveitar esse tema para a gente discutir, porque a população fica alheia, né? Como a gente disse, não pode desconhecer a lei, mas fica alheia à legislação eleitoral. A gente ouve algumas coisas, não entrando no tema novamente, mas a gente ouve algumas coisas como a cota é de mulher. Não é cota de mulher de 30%, é cota de gênero. Mas a gente entra em outro momento, entra nessa discussão aí. Te agradeço mais uma vez, meu irmão. Boa noite, bom jantar. Vai lá te alimentar, porque só com almoço e saco vazio não para em pé, então vamos... Preciso emagrecer um pouco também, Tá bem, meu irmão, obrigadão. Obrigado, Um abraço, boa noite aí, obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Um abraço, tchau, tchau. Boa noite.